Dominus poserite initio diarum suarum, ab aeterna ordinata sunt. Pelo sinal da cruz, dá-nos Deus, nosso Senhor, e os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reverendíssimo Padre Adnei, reverendo diáconos, Thales e José Henrique, caríssimos irmãos, neste 8 de dezembro nos reunimos sob o manto de Nossa Senhora para celebrá-la naquele mistério que ele é o mais sublime, o mais solene, o motivo dos demais mistérios. Em 1854, o Beato Pio IX proclamou solenemente a Imaculada Conceição de Maria Santíssima. Proclamou aquilo que já era crido, que já era professado e cantado pelo povo fiel. A Virgem Maria, desde o primeiro instante de sua existência neste mundo, desde a sua conceição, foi imaculada, foi preservada de toda a mancha, de todo o pecado. Não teve em nenhum momento, nem por um instante sequer, sob o poder do maligno e da serpente. Hoje a igreja vestida de branco e azul contempla com santa alegria a cheia de graça, a toda bela, aquela que é toda formosa, o lírio imaculado que Deus fez desabrochar no jardim da igreja, da humanidade ferida. Fez aparecer em nosso meio aquela que é a verdadeira Eva. A primeira foi um esboço, e por causa do mau uso da liberdade não deu muito certo. Mas a segunda, essa é a verdadeira, é a obra-prima da Santíssima Trindade. A Imaculada Conceição, caríssimos irmãos, é um privilégio singular somente de Maria Santíssima. Ao ser concebida, Deus, o Supremo Legislador, como que suspendeu a lei do pecado para ela, a fim de que ela pudesse passar ilesa, preservada pela graça divina do contato daquele pecado dos nossos primeiros pais, que pesa sobre cada um de nós desde o dia que nós nascemos. Em nós, a redenção se dá como uma cura de uma ferida que foi aberta pelo pecado. Em Maria, a redenção começou antes mesmo dela ser capaz de pecar. Agiu de modo mais perfeito, preservando-a do pecado, ou seja, preservando-a dessa ferida original. Em nós, a redenção é um remédio para o mal feito. Em Maria, a redenção é uma preservação do estado de inocência e de graça. Por isso, quando ela é saudada pelo anjo, é exatamente como a cheia de graça, não como a simples agraciada, não como aquela que é santa, não como aquela que é boa, não como aquela que é muito piedosa, mas aquela que é cheia, transbordante de graça divina, a única na história da humanidade. Hoje celebramos a magnífica obra-prima da Santíssima Trindade, a Imaculada Conceição de Maria, pois ela é filha do Eterno Pai. Desde toda a eternidade, como nós ouvimos a alusão na primeira leitura, Maria foi pensada com Cristo para ser a nova Eva. E por isso convinha que essa inimiga da serpente não poderia, nem por um instante sequer, estar sob o poder, sob o jugo de Lúcifer e do pecado. Convinha que o Pai Eterno preservasse a sua filha de todo e qualquer contato e pertença do mal. Ela é a mãe do Filho Eterno de Deus, aquele Filho que é chamado o Santo, o Inocente, o Imaculado, sem mancha, escolheu para si uma mãe que fosse semelhante a Ele, que zelasse pela dignidade que Ele traria a este mundo.
em vista dos méritos da Santa Cruz de Nosso Senhor, a paixão de Jesus foi antecipada, foi aplicada sobre Nossa Senhora, de um modo preventivo. Com isso, aquele que podia preservar a sua mãe do pecado, de fato a preservou, como o maior dom que Deus poderia conceder a uma simples criatura. Mãe toda sem culpa, assim Nossa Senhora é encontrada digníssima mãe do Filho de Deus. Ela é a esposa do Espírito Santo. Por isso o anjo, quando anuncia o mistério da encarnação, logo lhe revela: é o Espírito Santo que descerá sobre ti e que te cobrirá com sua sombra. É o Espírito Santo que irá fazer a obra da encarnação. E assim, Nossa Senhora permaneceu para o seu divino esposo, o Espírito Santo, como um jardim fechado, uma fonte selada, nunca profanada pelo pecado, mas sempre cheia de graça. Ao pai convinha preservar a filha, ao filho convinha preservar a sua mãe, ao Espírito Santo convinha preservar a sua esposa, e assim foi feito. Mas, caríssimos irmãos, a festa de hoje não pode ser para nós só uma ocasião piedosa, uma contemplação simplesmente do mistério operado em Nossa Senhora. O mistério que hoje nos reuniu aos pés de Maria Santíssima é também para nós um apelo de conversão. A Imaculada Conceição nos convida, em primeiro lugar, a ter horror ao pecado. Se Deus se compraz tanto em Nossa Senhora, é justamente porque ela nunca pertenceu a outro Senhor, senão o próprio Deus. E isso deve ser para nós um convite a pertencermos todos e somente a Deus. O mundo ri do pecado, banaliza a impureza, chama de normal aquilo que ofende gravemente a Deus. A Imaculada Conceição, que hoje celebramos, se ergue neste mundo pecaminoso como um silencioso protesto, para nos dizer que a pureza é possível, a santidade é real e a graça é mais forte do que o espírito mundano. Peçamos à Imaculada que reacenda em nós o horror a qualquer tipo de pecado, e sobretudo aqueles pecados mais baixos, mais feios, contra a santa pureza. O primeiro passo, caríssimos irmãos, se nós quisermos perder a fé, é perder esse bendito horror ao pecado. Nossa Senhora, portanto, nos conceda hoje essa graça. Em segundo lugar, é necessário ter confiança na graça divina. Nós não fomos preservados, como Maria Santíssima, do contágio do pecado. Sentimos a luta interior, as más inclinações gritam constantemente em nós, mas a mesma graça que santificou Nossa Senhora, que a tornou imaculada, pode curar e fortalecer a nossa alma, a nossa fraqueza, pode fazer o nosso corpo um dia ser participante da glória da alma no céu. Maria foi preservada preventivamente do pecado e pode curar a ferida que o pecado já causou em nós. Se essa graça nela impediu a queda, em nós pode levantar e sustentar após a queda. A Imaculada Conceição é o espelho daquilo que Deus quer realizar em cada um de nós. Em Maria, no grau mais perfeito, mais excelente, Deus já realizou aquilo que Ele sonhou para o homem desde quando o Criador criou Adão e Eva. Precisamos também levar em consideração que, se Deus quis vir ao nosso encontro por meio desse caminho chamado Maria, não há outro caminho mais seguro, mais certo, mais curto do que esse caminho chamado Maria para ir até Jesus. Foi por Maria que Jesus veio ao mundo e é por Maria que nós devemos ir até nosso Senhor. A Imaculada Conceição foi feita tão pura justamente para ser a mãe e a medianeira da graça.
O pecador arrependido não deve fugir de Maria, pelo contrário, deve, envergonhado, correr até essa mãe, cheia de graça, para que ela nos devolva essa graça que nós tantas vezes perdemos com o pecado. Devemos nos lançar em seus braços maternos com confiança. Quem se abriga sobre o manto de Maria nunca ficará desprotegido. Para que esta festa não seja apenas uma festa piedosa, uma doce lembrança do mistério realizado em Maria, tomemos, caríssimos irmãos, algumas resoluções diante do mistério da Imaculada Conceição. Primeiro, renovemos em nosso coração, ou ao menos na nossa intenção, renovemos a nossa consagração a Maria Santíssima. E se por acaso alguém ainda não fez a sua consagração a Maria, procure pedir essa graça a ela. Procure começar a dar passos nesse sentido e tome a decisão de consagrar-se o quanto antes. Não há o que perder. Com Maria, nós só temos o que ganhar. Em segundo lugar, rompamos com todo e qualquer tipo de pecado, especialmente aqueles que toda semana, todo mês, toda confissão batem ponto na nossa acusação diante do Padre. Cada um examine-se a si mesmo diante de Deus para ver se não há ali algum pecado mortal esquecido no passado, se não há ali algum vício que foi brandamente aceito, se não há frequentemente em nossa vida ocasiões perigosas que não se quer abandonar. E peçamos à Virgem Imaculada a graça de fazermos um corte radical de tudo aquilo que ofende ao seu Pai, ao seu Filho, ao seu Divino Esposo. Amemos a santa pureza e guardemos os nossos sentidos. Os nossos sentidos são as janelas da nossa alma, aquilo que dá acesso ao nosso coração. Montemos guarda, como Maria fazia, sobre os sentidos. Vigiemos especialmente sobre os nossos olhos, a língua, as amizades, o uso da internet, o uso das redes sociais. E por fim, procuremos, caríssimos irmãos, rezar sempre o Santo Terço. Que a meditação dos mistérios do Rosário seja para nós um alimento diário da vida interior, não só uma devoção na qual nós debulhamos as orações do texto, mas alimento para a nossa alma, alimento para a nossa espiritualidade, buscando nesta oração de Maria aquela força que deve nos sustentar nas tentações futuras. Caríssimos irmãos, ao nos aproximarmos do altar de Deus, onde daqui a pouco tempo nós veremos o próprio Jesus descer do céu para habitar sobre o altar e depois entrar em nosso coração, procuremos trazer sempre Maria em nosso coração, para que Nossa Senhora nos apresente ao seu Divino Filho, lembrando que se Ele quis ir até nós por meio dela, nós devemos também por meio dela ir até Ele. Que ela, concebida sem pecado, nos alcance a graça de fugir do pecado com horror, amar a pureza com entusiasmo e caminhar com passo firme no rumo da santidade, até que um dia possamos cantar eternamente no céu as misericórdias de Deus e os privilégios marianos, dizendo com confiança filial: toda sois formosa, ó Maria, e mancha original não há em vós, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.